paz do Senhor. Alguns rostinhos aqui que a gente estava com saudade já, né? E graças a Deus hoje vocês conseguiram chegar. E que o Senhor possa, pela sua infinita bondade e misericórdia, falar aos nossos corações. Hoje nós vamos meditar lá em Marcos 7, a partir do versículo 31. Eu fiquei presa nessa palavra e, assim, a palavra de Deus ela é cheia de mistério, né? A gente vê o quanto ela é rica, mas ainda nos falta ainda um pouco de conhecimento. E o pouquinho que a gente tem, a gente recebe do Espírito Santo com agrado, né? Porque a gente sabe que da gente mesmo nós não temos nada. E eu creio muito na palavra de Deus, que ela por si só, ela já é abençoada. A gente só precisa entender. Então que nessa noite o Espírito Santo traga a luz para a nossa mente, a gente entenda no coletivo e no individual aquilo que o Senhor tem para falar com cada um aqui nessa noite. Amém? Fala assim o título: A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Linda a palavra, né, igreja? E a Bíblia vai dizer que, de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Ou seja, Jesus caminhou bastante até ele chegar nessa cidade. E estudando a palavra, eu vi que Decápolis ficava próximo da cidade daquele gadareno, onde Jesus o libertou, onde também ele foi expulso, ele teve que sair. Fez um grande milagre naquele lugar, mas por causa de porcos, o povo se revoltou com Jesus e ele sabiamente saiu do lugar. E eu falei: Senhor, o Senhor era tão curado, Jesus era tão curado, né? Mesmo ele sendo desprezado, mesmo ele não sendo ouvido muitas das vezes, mas isso para ele pouco importava. Ele sabia para que ele tinha vindo e importava para Jesus ir fazer aquilo ao qual ele estava designado: curar cego, libertar enfermos, trazer de volta a sociedade. Às vezes alguns com lepras, né, afastado, à margem, destacado de todos, e Jesus veio só para isso. E ele cumpriu isso até o seu fim. E a Bíblia vai dizer que então trouxeram esse surdo. Não tinha como o Senhor falar diretamente com ele, porque ele não ouvia. Então Jesus sabiamente pega ele e toca no ouvido. E quando Jesus toca no ouvido dele, Jesus libera: Efatá. Ou seja, eu creio que Jesus viu o anseio da alma daquele homem. Ele não falava porque ele era surdo. E quando a gente tem uma deficiência auditiva, consequentemente, a gente não vai falar. Porque quem não ouve não tem como ouvir como a gente ouve. A gente fala e a gente sabe o que a gente está falando. Se ele não ouve, como ele falaria? Então Jesus primeiramente lhe abre os ouvidos, Efatá, e os ouvidos dele se abrem. E consequentemente a língua dele se destrava. E ele consegue falar sem gaguejar. E aí eu fiquei pensando, meditando, eu falei: Senhor, quantas das vezes a gente vem para a tua casa, a gente senta, mas a gente não consegue ouvir. Nosso pensamento está vagando em tantos problemas, tantas situações que tem que acontecer, que tem que fazer. E nessa noite o Senhor nos convida para esse lugar. E Ele quer tocar nos nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir. E ouvindo, nós falaremos também. Porque quando a gente ouve, a gente quer passar, né?
É muito maravilhoso quando a gente recebe, a gente ter para dar. Então, se você está ouvindo nessa noite, guarda essa palavra no seu coração, porque pode chegar alguém até você, precisando de uma palavra. E tudo que ele precisava, ele foi conduzido pelos seus amigos. Mestre, cura ele. E de repente ele olhando para Jesus pensando, o Senhor pode me ajudar? No pensamento, ele não falava, ele não ouvia. E o Senhor tira ele à parte. Muitas das vezes o Senhor vai nos tirar do meio da multidão. E vai nos levar à parte, para um secreto, para falar conosco no individual. Então, muitas das vezes, se você estiver se sentindo sozinho, creia que é o seu momento com Deus. De você ouvir o que Ele tem para te dizer. Aprenda a respeitar os seus momentos. Se é momento de solidão, fala, Senhor, eis-me aqui, fala que a tua serva te ouve. Fala que o teu servo te ouve. Aproveita o seu momento de solidão e creia que à parte o Senhor tem algo para falar contigo. E quando o Senhor tira ele daquela multidão, é que vem os comandos. E aí o Senhor toca nos ouvidos, manda um comando dos céus. Jesus olha para o céu e declara Efatá. Jesus sabia de onde viria a providência. Era a dependência do Pai. Mesmo ele sendo Jesus, ele continuou dependendo do Pai. E que nessa noite a gente possa criar essa dependência nesse Deus vivo, igreja. Nós servimos a um Deus vivo e muitas das vezes nós estamos como aqueles incrédulos de Decápolis. Era uma cidade pagã, incrédula. Jesus não tinha como operar um milagre no meio de pessoas incrédulas. O que ele faz na casa daquele homem quando ele chama Jesus? A minha filha está morta. E ele ali insistindo, Jesus vai curar a mulher do fluxo de sangue, deixa ele lá aguardando um pouquinho, e daqui a pouco vem a notícia, para de incomodar o mestre, a sua filha já está morta. Jesus tira os incrédulos e entra na casa. Então, às vezes, tem pessoas que estão caminhando com a gente incrédulas. E às vezes essa multidão nos impede de ouvir aquilo que o mestre tem ministrado aos nossos corações. E surdo, a gente não consegue falar. A gente não consegue liberar uma palavra de comando. O que Jesus faz com Ezequiel? Leva para um vale de ossos secos. E ali Jesus dá um comando. Ezequiel, profetiza. E para mim profetizar, eu tenho que ter um respaldo. E se eu estou ouvindo, e se eu creio nessa palavra, eu tenho que comunicar ela. Seja o meu problema, seja a minha dificuldade, seja um amigo necessitado, eu tenho uma palavra. E ali, Jesus vai, abrindo o ouvido dele, ele ouvindo, logo soltou sem empecilho. Acabou o empecilho, acabou o impedimento, e aquele homem começa a falar maravilhosamente bem. Não era mais gago. Jesus, quando faz o milagre, ele é perfeito. Aleluia. Ele não faz nada pela metade. Ele pega a saliva dele e toca na língua daquele homem. Ou seja, ele é a vida em nós. Então nele há cura. Não tinha como aquele surdo ficar com nojo. A vida dele em nós, com a saliva dele, ele toca naquela língua e a língua dele se desprende, sai os empecilhos. E que nessa noite essa unção venha nos tocar, para que tudo aquilo que tem nos impedido, se levantado como um empecilho nas nossas vidas, seja dissipado. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Hoje eu fui com a Duda lá na Mangueira, né, Duda? Lá no Campo Mangueira. Campo Mangueira, igreja. Era um sol para cada um. Aí eu perguntei ao moço, onde eu solto? Ele me indicou, onde eu solto não, para onde eu vou? Ele me indicou o pior caminho. E aí eu tinha uma sombra, igreja, não tinha calçado. Eu falei, meu Deus. Teve um momento que eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, é isso mesmo. E aí quando eu cheguei em casa, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Quando Jesus olha para o céu e fala, Efatá. E aí o Senhor falou, às vezes é preciso a gente sair do meio da multidão e ir para um caminho deserto para ouvir a voz do Senhor, ou falar com Ele. Então quando eu saí daquela multidão, eu olhei para o céu e falei, Senhor, é isso mesmo? E ali o meu coração ficou em paz. E nós conseguimos chegar naquele lugar. Minha cabeça está aqui explodindo. Eu fiquei pensando, meu Deus, como esse pessoal consegue ir para a praia e ficar lá o dia inteiro. Eu estou aqui com meus olhos cozidos.
Mas glória a Deus. O povo estava se refrescando, foi Deus que fez, a gente tem que aproveitar mesmo. E assim, igreja, e às vezes Jesus faz isso conosco. Nos tira da multidão. Se eu fosse pelo caminho que eu tinha que ir, ia ficar lá no meio do alvoroço. E eu não ia parar um minuto para perguntar a Deus se era aquilo mesmo. E ali eu entendi, eu falei, Senhor, verdadeiramente, às vezes o Senhor tem que nos tirar do lugar que limita a nossa visão, para ir para o lugar que a gente possa ouvir a Tua voz, falar contigo e esperar no Senhor. E aí Jesus dá um comando para esse homem, vai, mas não comenta. Como, igreja? Como? Me explica. Como que a gente recebe algo tão maravilhoso do Pai e vai se calar? Não tinha como. O que Jesus queria? O que Jesus estava tentando ensinar para eles ali? Eu quero que vocês venham a mim não pelo que eu possa fazer, mas por quem eu sou, mas não tinha como. Então o homem vai e espalha, não tinha como. Mesmo Jesus tirando ele daquele meio, acho que ele volta para o meio gritando, saltitando. Eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso, mas a gente imagina, porque foi muito maravilhoso que Deus fez na vida dele. Você não ouvir, você não falar e de repente você fazer tudo perfeitamente bem. Como não falar? Como não falar quem fez? Era impossível. Eu falo, Jesus, não tem como. O Senhor falar conosco, nos prometeu algo e a gente ficar calado. Então, se você tem uma promessa, você não vai sair por aí contando as suas promessas. Vou falar daqui de silêncio. Então, através da palavra que foi liberada, você pode ter uma base para falar com quem está surdo, com quem está mudo porque não ouve. Isaías 42:18 fala assim: ouve, surdo, e vós cegos enxergai. Ou seja, Jesus nos convidando para ouvir. Se você tem dificuldade de ouvir o que Deus tem falado, começa a falar assim, eu aguço os meus sentidos, porque eu preciso ouvir a Tua voz claramente. Igreja, muitas das vezes essa é a minha oração. Eu falo, Senhor, fala alto comigo, fala claro, de uma maneira que eu não vou me confundir com as circunstâncias, com o momento, mas a Tua voz, ela precisa ser inconfundível no meio disso tudo. E se for necessário, igreja, Deus vai te tirar a parte. Deus vai te levar para um caminho de solidão, para você ouvir a voz dele. E assim, eu espero em Deus que não seja num hospital, eu espero em Deus que não seja numa perca, eu espero em Deus que o seu momento de ouvir o Senhor seja todas as vezes que você passar por essas portas. Senta nesse lugar desejoso e desejosa de ouvir a voz do seu Senhor. Fala, Senhor, fala porque eu te ouço. E todas as vezes que o Senhor curava alguma pessoa ali naquele lugar, para onde ele foi, para onde ele ia, era anunciado o reino de Deus. Ele vem, igreja. O reino tem sido anunciado nesse lugar. Ele vem, o reino tem sido anunciado nas redes sociais. Às vezes a gente até pula, né? Quero ver bobeira. Mas o reino tem sido anunciado. Já estão tentando calar as nossas vozes. Muitas redes sociais que proclamam a verdade, a palavra de Deus, já estão sendo perseguidas e caladas. Aproveita o momento que você tem para ouvir a voz do seu Senhor, antes que nos bloqueiem de tudo e nós sejamos impedidos de ouvir a voz desse mestre. De uma maneira tão saudável, né? Tão bom passar por essas portas, sentar nesse lugar livres e poder ouvir a voz desse Senhor. E às vezes a gente não dá valor. Às vezes é necessário Deus nos tirar de certas situações e às vezes não vai ser bom. Às vezes a solidão é para um lugar distante que dói, que te afasta de tudo e te deixa se sentir sozinho mesmo, até você entender, não, eu dependo de um Deus e eu sei que Ele está aqui, Ele pode me ouvir. Então, antes que esse dia chegue, senta e ouve a voz do seu Senhor. Fala assim, hoje o Senhor falou isso, isso e isso. Não é de acordo com a minha necessidade, mas o Senhor falou naquele momento. Eu quero guardar a Tua palavra na tábua do meu coração. E todas as vezes que for necessário eu lembrar que tem uma palavra, tem um comando para a minha vida. E o comando foi Efatá, que se abra. Que se abra os céus nessa noite, que se rompa os céus de bronze. Que Deus venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades, muito mais
sobre a nossa alma, nos curando, nos sarando, nos trazendo à luz e o entendimento que a gente não pode mais viver afastado dessa graça. Não podemos. A graça foi liberada na cruz. Hoje nós temos livre acesso. E tem gente que ainda não entendeu isso. Ainda não entendeu que é livre para adorar, ainda não entendeu que é livre para se achegar nesse lugar, dobrar o seu joelho, falar com o seu Senhor, não só nesse lugar. Porque você também não vai ser um religioso, só ora quando está na igreja, não. Na tua casa, onde você estiver, tendo a oportunidade, fala com Deus, igreja. Apresenta para Ele as suas causas, apresenta para Ele aonde dói, o que tem te incomodado, o que tem te esfriado espiritualmente. E fala, Senhor, eu estou tão fria, eu estou tão afastada. Começa a pedir a Deus para você sentir saudade dessa presença. Se você nunca sentiu a presença dEle, começa a pedir, Senhor, eu quero te sentir como Ele te sente. O que é isso? Antigamente eu vi o batismo com o Espírito Santo e eu começava a falar, meu Deus, eu quero sentir isso. Me toca desse jeito, porque eu vi o povo lá, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu desejei ansiosamente por um toque. Só que o toque não veio de qualquer jeito. Havia entulhos dentro de mim que precisavam ser arrancados. E com essa palavra, o Senhor me levou ao chão e falou para mim, você já trocou as suas vestes, agora lava o seu interior. Eu não coloco vinho novo em odre sujo, em odre velho. Tem que descer, tem que haver uma renúncia, tem que liberar. E eu sabia exatamente aquilo que Deus tinha falado comigo. Mateus 23, 23, eu nunca mais esqueci essa palavra, igreja. E o Senhor falou absurdamente comigo, hipócrita, que limpa primeiro o exterior do prato, para depois limpar o interior. Limpa primeiro o seu interior. Eu já tinha trocado as vestes e eu entendi perfeitamente o que Deus estava falando comigo. E eu falei, Senhor, então se o Senhor fizer isso, isso e isso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E foi do jeitinho que eu pedi para Deus. E aquilo aconteceu e eu liberei. E na próxima vigília, explodiu, né? E aí eu lembro que o pastor falava, não segura não segure, meu Deus, querendo parar. E o Espírito Santo veio tão absurdamente sobre mim. E eu falei, quando acabou aquilo tudo, a gente ria, a gente brincando, a alegria assim transbordante, eu falei, Senhor, muito obrigado. E você, igreja, jovens, fala pro Davi direto, dá lugar, Davi. Chama por essa presença, pede para ele te pegar. Vocês têm que sentir o desejo de receber esse Espírito, igreja. A gente precisa ver um derramado do Espírito Santo nesse lugar. Eu falo, Senhor, eu não aceito. Às vezes eles vão para a igreja dos outros e dão lugar. E aqui eles ficam falando, pastor, às vezes até defende, mas não tem lugar. Tem sim. Aperta que dá, deixa ele vir sobre a sua vida. Abre o seu coração e fala assim, o que tem ainda entulhado aqui? Que esse Espírito não vem sobre mim. Porque eu quero, você tem que desejar ardentemente receber essa presença. Antes eles viam Jesus, eles caminharam com Jesus. A Bíblia fala que feliz é aquele que não viu, porque coisas maiores verão, mas creu. Não viu, mas creu. Você crê em Deus? Então fala, Senhor, é a tua palavra que diz que se eu cresce eu veria coisas maiores, eu faria coisas maiores. Eu falei, Senhor, a gente precisa de um manifestar da tua glória. Não que se ele fizer é porque ele está, não, igreja. É porque é necessário. É necessário que ele nos toque, é necessário que ele nos alcance de tal forma que a gente não resista. Tem cadeias que precisam ser quebradas nas nossas vidas. Porque o que o adversário da nossa alma quer é ceifar a nossa alma. E você ainda não entendeu isso. Às vezes a gente não entende que a gente tem algo de precioso, que o inimigo da nossa alma luta por ela todos os dias. É a nossa alma. E você ainda não entendeu o que o Espírito tem falado nesse lugar. E você ainda não entendeu o que o Espírito tem falado contigo quando você caminha. Fala com Ele. Senhor, é o Senhor que está falando? Eu preciso ouvir. Toca nos meus sentidos, porque eu quero te ouvir, eu quero te tocar, eu quero te sentir. Pai, tira o impedimento. Que hoje
o efatá de Deus venha sobre as nossas vidas. Seja a área que for, que o efatá de Deus seja liberado sobre as nossas vidas nesse lugar. Que o efatá de Deus venha arrancar todo o empecilho que tem nos impedido de nos achegar à sala desse trono com confiança. É com confiança, igreja. A Bíblia nos convida, entra na sala de Deus com confiança. Entra, se você ainda não quer, fala: Senhor, tira de mim a incredulidade, porque eu preciso chegar nesse lugar com confiança e crer que o Senhor está neste lugar, e crer que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. E a gente vê às vezes pessoas convidando: vem. Ou seja, muitas das vezes você tem trago surdos, e muitas das vezes o Senhor tem tocado e eles têm ouvido. E é só um passo, é só uma porta. E a gente tem que dar procedimento para avançar, e avançar, e avançar, e conseguir entrar pela estreita. Porque não mudou, ela continua estreita. É com dificuldade, às vezes é com alegria também, né? Não só dificuldade. É com perseverança, é com constância. A gente tem que pedir ao Senhor para a gente ter uma constância na presença dEle. Tem dias que a gente quer buscar muito. Tem dias que a gente está estagnado. Mas que seja constante a nossa busca, a nossa entrega pela presença dEle, por aquilo que Ele pode fazer de sobrenatural nas nossas vidas. Que o Senhor nessa noite possa liberar um efatá sobre a porta de emprego, sobre a nossa saúde, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa parentela, sobre o nosso trabalho. Que o efatá de Deus possa ser liberado nesse lugar, para que quando vidas passarem por essas portas, os seus ouvidos venham ser curados e o seu falar venha a ser manifestado, porque através da palavra a gente libera a bênção. Por isso que a palavra de Deus diz: não tem como de uma fonte jorrar duas águas, ou é água doce ou é salgada. Então que a sua água seja a água do trono de Deus, a que purifica, a que prepara o caminho para a volta do nosso Senhor. Ele veio, igreja, e Ele levou os nossos pecados, e agora Ele virá, mas Ele trará juízo. Não vai ser mais para afagar o nosso ego, não vai ser mais para perdoar. Os nossos pecados já estão perdoados. Agora Ele vai vir com juízo sobre a terra. E eu quero me encontrar no lugar de justiça. Eu quero me encontrar no lugar de salvação. Tem um Deus que já está preparando a volta dele para buscar a tua noiva. Então começa a olhar para os seus vestidos e ver o que está sujo, e ver o que está rasgado, e trocar suas vestes. Começa a pedir ao Senhor para te revestir de uma veste de louvor e adoração a Ele. Não é o que canta aqui, não. É a Ele. É louvor e adoração. E como eu faço isso? Com o meu proceder, com o meu caminhar, com o meu testemunho, com a minha constância, buscando a face do Eterno, independente do dia mau, independente do dia bom. A Bíblia diz que o sol veio para o justo e para o injusto. Então não tem para onde a gente correr. Se é sol para todo mundo. Se é chuva para todo mundo. Mas tem uma diferença. Cada um vai passar de uma forma. E como você tem aprendido a passar por esses lugares? Muitas das vezes áridos, deserto, muitas das vezes vale, estranho, às vezes pela sombra da morte, mas sempre crendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda nós vamos crer que tem um Deus, que tem um pastor supremo velando pelas nossas vidas, que tem um Deus que o prazer dele é verdadeiramente nos ver alegre e feliz na presença dele, independente de conquistar ou não. A nossa constância com Deus não pode ser só porque eu conquisto, não é só porque eu alcanço, eu avanço, não. É porque eu aprendi a amar Ele. E eu necessito dele todos os dias da minha vida.
Que o efatá de Deus nessa noite venha sobre as nossas vidas. E aquilo que seja empecilho venha a ser dissipado. E aquilo que seja impedimento venha a ser arrancado. Porque fiel é o que prometeu, igreja. Eu fiquei com essa palavra e eu espero em Deus que você grave ela no seu coração. Tem o efatá de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos saber que direção nós temos tomado. Ele estava lá no meio, não estava entendendo nada, mas ele estava lá. E aí quando pediram, Senhor, cura ele, Jesus tira ele à parte e ali o Senhor faz o que tinha que fazer. Se o Senhor te chamar à parte, vai com ele, confiando. É para estar na solidão, Pai? É para mim estar aqui sozinha nesse vale? Fica com ele, confiando. E creia que vai ter um efatá liberado para mim e para a sua vida. O efatá de Deus virá sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu santo nome nessa noite. E nós cremos